Bom, antes de mais nada, na verdade a gente é que agradece a oportunidade desse convite. Eu acho que essa pandemia está trazendo isso de fabuloso, né? A gente tem a oportunidade de estar interagindo com pessoas, né, de forma praticamente impensado, que não por um meio digital, né? Pessoas de variadas partes, né, do estado de São Paulo, de fora do estado de São Paulo, né? Pessoas às vezes conectadas conosco até em outros países, né? E isso é o resultado desse momento progressista que nós estamos sendo, na verdade, arrastados para ele, né? E eu acho que esse tema, né, esse tema sobre a nova dimensão, né, da casa espírita, é algo extremamente peculiar, e está chamando todos nós, né, para uma revisão daquilo que a gente faz e de como a gente faz e como a gente pode fazer melhor, né? Isso é o produto dessa abençoada pandemia, né, que veio para a nossa humanidade, como eu costumo dizer, na medida certa, né? Ela trouxe o chacoalhão que tem a força suficiente de provocar toda essa revisão nas nossas práticas, né, e levar com que a gente possa identificar as nossas reais prioridades. Eu acho que isso é muito importante nós destacarmos, né? Às vezes as pessoas falam, né, em um novo centro espírita, né, em função de todas essas mudanças que estão acontecendo, né? Na verdade, isso se tornou, né, uma fala de um discurso fácil, né? É bem agradável aos nossos ouvidos nós estarmos falando desta maneira, mas é preciso compreender que isso, na verdade, implica num olhar reflexivo mais ampliado, um olhar que se projete ao mesmo tempo ao nosso passado e nos projete ao nosso futuro, né? Ao nosso passado, porque é nele que estão as bases, né? E o nosso futuro é para lá que está a nossa destinação. E em qualquer dos casos, né, invariavelmente nós teremos a figura de Jesus como sendo o nosso ponto de convergência. O ponto de convergência comum que fala com o passado, transita pelo presente e nos joga, ou seja, nos projeta para o nosso futuro. É esse ponto de convergência que dá sentido a tudo aquilo que nós fazemos e como nós fazemos, né? Porque se a tecnologia ela traz, né, grandes benefícios, nós temos que tomar cuidado com o modo de fazer, porque nem tudo aquilo que é apropriado, né, para outras instituições, para outros credos, né, é apropriado para o modo espírita, né, de aplicar o Evangelho de Jesus ou a nossa base moral, chamemos dessa forma, né? É também Jesus, vamos chamar dessa maneira, né, que justifica todo o caráter evolucionista da doutrina espírita, essa doutrina que nos acolheu, né? Eu costumo dizer que não fomos nós que a escolhemos, na verdade foi essa doutrina que nos acolheu, né? E que tem no Espiritismo, essa doutrina maravilhosa, o ponto de luz jamais visto na história recente da humanidade, porque Jesus é a luz do mundo, né, como a gente costuma sempre dizer, e a sua doutrina é um legado que fundamentou-se a partir do amor, por isso que nós, né, falamos do amor e na caridade, mas não qualquer amor, né? É aquele amor sublime, o amor sublimado, o amor que acolhe e o exemplo que cala, né? Por quê? Porque na verdade quando Jesus optou pelo exemplo, era exatamente por reconhecer a impossibilidade que nós tínhamos naquele momento da nossa evolução, né, da nossa condição evolutiva, né, de apreender tudo aquilo que ele estava projetando para nós, né? Então ele usou o quê? Ele usou o exemplo que cala no espírito, né, e fez com que, né, essa doutrina seja de fato uma doutrina de vanguarda, né, uma doutrina em que a maior lucidez, né, abate-se sobre nós. E é essa lucidez que é a ponte norteadora, é o caminho norteador para todos nós, né? Até então nós não tivemos nada conhecido, né? Então Jesus deixa para a humanidade uma doutrina de vanguarda, né? Uma doutrina progressista, uma doutrina que elegeu a filosofia para se autoexplicar e também para explicar, né? Uma doutrina que elegeu a ciência para fundamentar e para desmistificar. E uma doutrina que elegeu a moral como forma de um ponto de convergência religiosa, né? Porque nós podemos discutir as práticas religiosas, mas a moral ninguém discute. Então a doutrina espírita
quando ela escolhe a ciência, a filosofia, a ciência e a moral como base comum para a religião, ela inaugura na humanidade aquilo que nunca existiu. Por isso, meus amigos, quando nós falamos em um novo centro espírita, talvez até seria impróprio nós utilizarmos desta forma como um novo centro espírita. O centro espírita é e continuará sendo o mesmo, porque a doutrina é a mesma. Se o centro é verdadeiramente espírita, não haverá nenhuma mudança naquilo que nós já trazemos como legado de mais de 160 anos e de uma doutrina que já tem mais de 2000 anos, que é a doutrina cristã. Então, salvo no que se refere às suas práticas, às suas metodologias, no que diz respeito à divulgação e à educação, é apenas nesse sentido, e não que se haverá de conceber um novo centro espírita, um centro espírita que conversa com as bases do seu passado e, como nós já dissemos, projeta-nos para o futuro. E nisto, a amplitude dos nossos encargos, quando eu digo nossos encargos, de todos nós espíritas, ela amplia-se significativamente. Por quê? Porque ela alcança não simplesmente os nossos encargos de espírita, mas ela vai ao encontro dos encargos, ou seja, na dimensão do que é a doutrina espírita como um todo, que se projeta certamente muito além do que nós poderíamos chamar de um centro de pedras. Então a gente precisa tirar a ideia do centro espírita no que diz respeito às suas 4 paredes, e um tetozinho para nos cobrir. Essa é uma visão, entendeu? Arcaica, é uma visão que na verdade ela é um produto muito mais das nossas experiências que nós já vivenciamos, quando fomos judeus no nosso passado, quando fomos lá na época dos primeiros momentos do cristianismo, dos primeiros momentos da fé católica, e que a gente, de uma certa forma, no processo reencarnacionista, a gente acaba trazendo isso, entendeu, para a nossa existência hoje como espíritas. Isso é muitíssimo importante. Por quê? Porque enquanto espíritas nós temos a consciência desse processo, do que o processo reencarnatório ele carrega para nós. Então nós precisamos ter a visão ampliada para que a doutrina espírita realmente ela nos complete e nós possamos ser de fato um instrumento útil, não só para os espíritos benfeitores, mas útil para a nossa própria evolução. Então nós não podemos ter mais a ideia do centro espírita enquanto apenas as 4 paredes ou a sua instalação física. Isso implica compreendermos o que tanto Jesus falou sobre uma frasezinha que a gente usa muito nas nossas lições evangélicas, que é a respeito do reino de Deus. Então nós centraremos a nossa participação de hoje a partir desse referencial, o reino de Deus a que Jesus se referia. Obviamente nessa nossa abreviada exposição, dado o tempo que nós temos para isso. Por quê? Porque o essencial, meus amigos, era e continuará sendo Jesus e aquilo que Ele representa para a humanidade, aquilo que Ele representa para nós. E o nosso Espírito, e o Espírito Emmanuel, nós estamos falando isso, indo na direção daquilo que Emmanuel já fala. Emmanuel fala que Jesus é a porta e fala que Kardec é a chave. Então nós precisamos dessa conjugação. É claro que é uma doutrina, em uma doutrina progressista como é a doutrina espírita, ela caminha para e passo exatamente com o quê? Com os desafios. Nós estamos constantemente sendo desafiados. A realidade é que até antes da pandemia, muitos de nós tínhamos uma certa resistência em sair da zona de conforto que nós elegemos. E essa pandemia, ela trouxe isso. Ela está fazendo com que nós nos vejamos tendo que equacionar exatamente essa sintonia que há entre uma doutrina, o Jaime Ribeiro que fala isso, uma doutrina que é do século XIX, é praticada por instituições do século XX e ela é vivida por pessoas do século XXI. Vejam como é simples, gente. Como esse desafio em que nós nos vemos hoje é simples. Você pega algo do século XIX, aplica no século XX e projeta para aqueles que são espíritos do século XXI.
né? Isso, o nosso irmão Jaime Ribeiro, ele foi muito feliz nessa colocação, né? Certamente por quê? Porque a doutrina espírita, ela continua mesmo. Aliás, mais do que nunca, nós teremos que dizer que hoje é necessária uma vigilância redobrada. E por que uma vigilância redobrada? Para que em meio a tantas inovações tecnológicas, e que nós precisamos delas, né, nós não venhamos a aderir a certos modismos de época, nem sempre tão doutrinários. Eu não estou falando que eles são antiéticos ou que eles sejam, né, contra a moral. Nem tudo aquilo que é bom para uma instituição não espírita aplicar-se-á a uma instituição espírita. Então é essa atenção que nós temos que ter para que a gente não venha se perder exatamente no plano de tantas possibilidades que estão se abrindo para todos nós, né? É fato que, se nós pararmos para pensar, né, esse momento que nós estamos vivendo, né, a gente já consegue olhar mais à frente e verificar que as nossas chamadas reuniões públicas, elas não serão mais as mesmas. Cada vez mais, né, nós teremos a presença, né, do presencial com o digital, porque nós estamos vendo os benefícios que isso traz, né? Também é fato que nós já somos chamados, né, para toda uma revisão, particularmente em relação a quê? Ao formato dos nossos próprios cursos, dos nossos próprios grupos de estudos, né? Cada vez mais eles terão que se amoldar, né, àquilo que, de uma certa forma, é um senso comum em relação, né, às mais modernas tecnologias de educação, né? Hoje nós ainda vivemos, né, em alguns casos, de cursos anuais, né, alguns programas de estudos que chegam a ser há 2, 3, 4, 5, 7 anos, né? E a gente vê que, se isso foi benéfico em um determinado momento, né, hoje nós já temos que ter, né, que repensar isso, porque no curso, às vezes, de um programa tão longo, muitas pessoas acabam ficando pelo caminho, né? Um curso de 7 anos, se nós começamos com 100 pessoas, né, se nós chegarmos com 30% disso depois de 7 anos, né, nós, olha, podemos levantar as mãos para o céu, porque grande parte desse público vai ficando para trás, né? Então os nossos cursos e os nossos grupos de estudos, cada vez mais eles terão caráteres, né, de uma miscigenação, vamos chamar desta forma, né? Não só do caráter de nós estarmos colocando, né, o aspecto presencial com o aspecto online, mas também em relação ao próprio tempo. É isso que nós estávamos falando há pouco, né? Também em relação ao próprio, né, uso de casos práticos. Trazermos a praticidade da vida, fazermos como Jesus fazia, que era exatamente o quê? Aproveitar os casos práticos para evangelizar. E por que não nós, hoje, usarmos os casos práticos, né, para explicar a doutrina, ou para que a doutrina os explique? Sairmos um pouco do campo meramente teórico, né, meramente das letras, né, e trazermos a vida real, né, como que a doutrina explica a vida real, né? Mas nós poderíamos ir até mais longe, né? Cada vez mais nós verificaremos a importância do incremento, né, dos artigos científicos. Existem muitos artigos científicos, as universidades, as academias, né, cada vez mais estão estudando esse aspecto da espiritualidade, seja a partir do campo da saúde ou não. E às vezes nós mesmos espíritas pouco estamos utilizando ou pouco estamos trazendo esses artigos científicos para discutir dentro dos nossos grupos de estudos, dentro dos nossos cursos, né? E por que não nós mesmos tomarmos a iniciativa, né, de sermos os autores da história da pesquisa, e não apenas ficarmos vivendo da pesquisa que foi produzida entre os séculos XIX e os séculos XX. Hoje nós temos mais de 70% do público espírita com formação superior, com pós-graduação, em nível inclusive de doutorado, e não é pouco. Nós temos essa massa crítica dentro das casas espíritas. E talvez nós não estejamos utilizando o potencial dessa massa crítica, para produzir conhecimento, e não apenas continuarmos a vivendo do conhecimento que já foi produzido, mas que não esgotou a sua finalidade. E é por isso que a doutrina espírita, ela é uma doutrina progressista. Ela acompanha o progresso da ciência, e ela acompanha o nosso próprio progresso.
Então é muito importante que a gente, né, possa verificar, né, essas várias possibilidades que cada vez mais elas serão demandadas. E os cursos serão valorizados a partir do uso desse referencial. As casas espíritas que se alinharem a isso, certamente, a partir dessa conectividade global que já está estabelecida, certamente ela alcançará um público antes inimaginável, né? E por que nós não falarmos também, né, em relação à própria questão de como as instituições, né, adequarão o seu horário de atividades? Hoje nós temos basicamente um horário fechado de começo e término das coisas, mas por que não pensarmos que essa conectividade projetará na realidade das casas espíritas, né, aquilo que a gente costuma falar, né, no nosso dia a dia, né, algumas instituições, né, com o seu horário estendido de auxílio, não mais um horário refém, né, daquele horário comercial, ou horário das nossas práticas, dos nossos trabalhos. Isso será invariavelmente uma realidade, e nós precisamos nos preparar para isso, porque na medida que o horário se estende, proporcionalmente a responsabilidade também se estende. E essa extensão, não nos enganemos, ela será fruto do quê? Cada vez mais o uso de plataformas digitais de maior interatividade em todos os sentidos. E isso implica numa maior capacidade de divulgação da doutrina. Isso implica que a doutrina cada vez mais, né, romperá as fronteiras, né, não apenas dos limites físicos da casa, mas romperá as fronteiras, né, das cidades, dos estados, dos países. Há 3 anos atrás eu tive uma aluna no curso mediúnico aqui no Brasil, né, e ela é brasileira, uma médica, e na verdade ela mora no Canadá. E aí a gente tivemos condição de conversar, e ela passar como é difícil para quem está fora do Brasil conviver ou vivenciar o estudo espírita, pela própria realidade climática que eles vivem fora do país. Nós aqui podemos nos deslocar praticamente todos os dias do ano. Eles muitas das vezes não têm essa liberdade, até pela questão da temperatura, o próprio acesso ao conteúdo, a capacitação das pessoas para multiplicar esse conteúdo espírita. Mas isso tudo nós vimos a partir do quê? Exatamente a partir da convivência com uma brasileira que está fora do Brasil, morando, trabalhando, mas espírita. E as dificuldades que ela tem em conviver, né? Ou seja, em viver a doutrina espírita, né? Dentro daquele princípio que Allan Kardec nos legou, que é exatamente o quê? A continuidade e a regularidade. Então eles vivem muito dessa alternância. O mesmo se aplica, né? Essa minha amiga mora no Canadá, outros moram na Europa, e não é diferente. Então a gente se vê obrigado a reconhecer que o Espiritismo existe na sua vivência, na sua pujança no Brasil. Mas é chegado o momento que ele rompa essas fronteiras. E não há outro meio de romper essas fronteiras senão através dessas tecnologias. Daí a importância das instituições espíritas se prepararem, inclusive, no campo dos idiomas, para que o Espiritismo não seja apenas falado no português, mas seja falado também no inglês, nas línguas de uma maior abrangência. E nós temos muitos talentos dentro das casas espíritas, com essa habilidade para produzir o conhecimento, para fazer a divulgação, num idioma que possa alcançar a realidade de quem não é brasileiro. Isso tudo é o produto desse momento que nós estamos vivendo. É uma ampliação dessa capacidade de divulgação da doutrina. Isso trará invariavelmente um maior fluxo de disponibilização de conteúdos. Agora, na medida em que aumenta, né, essa possibilidade, redundará também na necessidade de uma maior atenção para todos nós. Atenção no que diz respeito, que nós costumamos dizer, na seletividade do conteúdo. Lembremos a parábola que Jesus conta do joio e do trigo, em que eles crescerão juntos, e não nos enganemos que nós estaremos vivenciando isso.
Nós estaremos vivenciando o bom conteúdo crescendo com o mau conteúdo, né? Hoje a palavra da moda é falarmos sobre o quê? Fake news. A verdade e a mentira caminhando juntas. Alguém haverá de crer que a verdade e a mentira não caminhará junto também dentro desses pilares do Espiritismo que se projetam além das nossas casas? Certamente que não. Então cada vez mais nós temos que nos preparar e preparar o nosso assistido para que ele tenha um sentido de autocrítica, para saber o que de fato é espírita e aquilo que de fato não é espírita. E esse tipo de trabalho, meus amigos, não é um trabalho de uma individualidade. Esse tipo de trabalho é um trabalho, né, de conjunto. É um trabalho de grupo. E nenhuma casa espírita conseguirá levar avante uma bandeira como esta se ela não o fizer dentro de um sentido de conjunto. Mudanças chegam em todos os sentidos. Então nós precisamos aproveitar as expertises, as variadas expertises que nós temos dentro das nossas casas, da nossa casa espírita, dos nossos núcleos espíritas, para que a gente possa, de fato, levar à frente, levar a cabo aquilo que é o encargo dessa doutrina, que ela seja a mão consoladora do Cristo e seja, de fato, a luz que ilumina as consciências, dissipa as dúvidas, afasta os misticismos e afasta os dogmatismos. Mas isso só alcançará se nós de fato trabalharmos como um grupo. São mudanças, né, que, se nós pararmos para pensar, elas, né, estão dentro de um conjunto, de um contexto global. O nosso próprio serviço de atendimento fraterno, hoje nós já encontramos casas espíritas fazendo atendimento fraterno, e não são poucas, pelo meio digital, utilizando WhatsApp, utilizando essas plataformas e salas de reuniões, coisas que até muito pouco tempo atrás eram tabu. E isso certamente alcançará o que hoje é o que fará com que se alcance aqueles que hoje nós chamamos dos inalcançados. O meu pai ele mora na cidade de São José dos Campos, frequenta um centro espírita lá, e há muito pouco tempo ele comentou comigo um fato havido, né? Uma pessoa, um frequentador de uma outra casa, de um outro culto religioso, né? Essa pessoa, uma dada noite, ele chega em casa e chegou com o firme propósito de tirar a sua própria vida. Estava convicto que ele precisava fazer isso. Aí ele chega em casa, ele se prepara tudo, e ele resolve dar uma última olhada nas mensagens de celular dele, né, em que ele dizia que era sempre a mesma coisa, ou seja, ele estava num momento de tédio, né, e o tédio que estava precipitando-o ao suicídio. E quando ele vai olhar as últimas mensagens do dia no seu WhatsApp, ele se defronta com uma mensagem de uma conhecida, nem era tão amiga assim, e essa pessoa estava enviando um pequeno vídeo. Ele resolve ver aquele pequeno vídeo, né, e ele se defronta que era, né, um salmo que ela estava declinando, estava proferindo e comentando aquele salmo bíblico. Eis que ele, quando ouve aquele salmo, ele teve um momento de despertamento, que ele já ficou meio inseguro se ele devia fazer isso naquela noite, mas ele resolveu que ele iria se matar só no outro dia pela manhã, porque ele ficou repensando, né, aquele salmo e o que o salmo estava dizendo através daquela irmã. Chega no outro dia, antes dele se matar, ele resolve ver novamente aquele conteúdo que foi disponibilizado. Só quando ele o faz pela segunda vez é que ele se desarma daquele momento infeliz e resolve não mais tirar a sua vida. Pergunto aos irmãos: se ele não tivesse recebido no celular aquele material, aquele vídeo, certamente hoje ele estaria no número da quantidade diária assustadora daqueles que tiram a sua própria vida. Ele só não o fez porque o recurso da tecnologia possibilitou o acesso a um conteúdo, e esse conteúdo foi ao encontro
da necessidade dele, daquilo que ele precisava ouvir. Então, quando a gente, até então, restringia o nosso conteúdo evangélico a partir, ou conteúdo espírita, a partir de quem quer ser espírita, que venha à casa espírita, essa linguagem está totalmente superada. Hoje, não é mais a pessoa que tem que ir na casa espírita. Cada vez mais, é o espiritismo que vai aonde está a pessoa. Olhemos, por exemplo, o caso das grandes comunidades que se espalham pelo Brasil. Vejam quantos centros espíritas vocês encontram dentro das comunidades das periferias. Pouquíssimos. Mas através do uso da tecnologia, o centro espírita não precisa se instalar fisicamente lá na comunidade, porque ele já está presente no celular que cada um carrega. É isso que eu digo, que não é mais a pessoa que vai ao centro espírita, mas o centro espírita que vai até onde está a pessoa para alcançar aqueles que haveremos de chamar os até então inalcançados, mas também necessitados. Então todos nós, meus amigos, todos nós, com a boa vontade que tivermos, estamos sendo chamados a dar a nossa participação. Todos. E eu chamo particular atenção em relação ao jovem espírita, sempre mais alinhado, principalmente às novas tecnologias, mas nem sempre tão aproveitado dentro dos próprios grupos espíritas. Então é o momento de nós trazermos a todos para servir com o que tem, com a boa vontade que tem e como podem. Então isso implica, que a gente possa, a partir de então, ter um outro olhar para a dimensão do centro espírita. Não mais a dimensão de um centro espírita baseado nas suas 4 paredes e um teto que nos cubra. Não mais o referencial de um centro espírita a partir daquele referencial que remanesce lá dos nossos tempos, em que fomos os judeus, dos tempos de Moisés. Lembremos que os judeus naquela época, eles elegem uma tenda, depois chamada de tabernáculo, porque eles acreditavam que era ali que que eles encontrariam o Senhor de tudo quanto existe. Eles chamavam de a casa de Deus, era o tabernáculo, onde eles inclusive guardavam a arca da aliança. Vejam que depois de Moisés, esse referencial ainda físico da casa de Deus se projeta e nós vamos encontrar no templo de Salomão. Um templo tão emblemático para a história dos judeus. Um templo que foi destruído 2 vezes. 586 pelos babilônios, no ano 70 depois de Cristo pelos romanos. E veja que Jesus profeticamente antecipa aos seus discípulos, quando ele fala: não sobrará pedra sobre pedra em relação a esse templo. Como a dizer o quê? Que ali não era a casa de Deus, na acepção do Espírito. Não muito depois de Jesus, vem o apóstolo Paulo falar a mesma coisa. Quando ele vai dizer, quando ele chama a atenção, no sentido de que o templo de Deus está dentro dos nossos corações. Então nós precisamos, dentro desse momento que nós estamos vivendo hoje, chamar a atenção e trabalhar cada vez mais esse conceito de onde é o templo de Deus. Talvez se isso já estivesse suficientemente sedimentado em todos nós espíritas, nós não encontraríamos muitos espíritas, inclusive, com problema, com dificuldades, pelo fato de não estarem podendo trabalhar fisicamente na casa, porque a casa está fechada, e a pessoa entrando como que num certo desequilíbrio, por achar-se vazia do trabalho espírita. Se a pessoa está pensando dessa forma, é porque ela não compreendeu ainda o que é a casa espírita de pedra e o que é o trabalho espírita.
Talvez ela ainda não tenha compreendido que, enquanto espíritas, o trabalho espírita é em espírito que nós trabalhamos quando estamos dentro da casa. É em espírito que nós recebemos o auxílio quando estamos dentro da casa. Mas os espíritos não precisam das quatro paredes do nosso templo para nos assistir e para nos oferecer as oportunidades de trabalho. Então, quando nós falamos na dimensão do centro espírita, nós estamos falando particularmente a dimensão desse reino de Deus que habita dentro de cada um de nós. E quando nós falamos desse reino de Deus que habita dentro de cada um de nós, nós temos que investir no cuidado a esse reino de Deus. Porque de há muito, aliás, muito antes da doutrina, já se sabia que a partir de um reino de Deus iluminado dentro de nós, deixamos muitas das doenças no segundo plano. A grande verdade que nós vivemos é que almas enfermas refletem corpos enfermos. Mas nós, enquanto espíritas, de nada nos adianta cuidarmos dos corpos daqueles que entram na casa espírita, sem cuidarmos da alma daqueles que estão entrando no centro espírita. Porque os corpos se curam, mas se as almas não forem curadas, a doença reincide naquele coração. Então é importante que a gente entenda que na dimensão desse reino de Deus, é nela que nós configuraremos a dimensão do que é o trabalho do centro espírita. As novas ferramentas de tecnologia e de conectividade global, elas são instrumentos auxiliares. Mas nós temos que tomar o cuidado para não nos perdermos do que é o auxiliar e perdermos o foco do que é o essencial. E o foco do que é o essencial chama-se o Espírito. Nós precisamos instrumentalizar o espírito do assistido da casa espírita, para que ele, independente de estar dentro da casa espírita, para que ele, independente de estar sobre a cobertura da casa espírita, ele se sinta seguro, ele se sinta amparado dos benfeitores espirituais, ele se sinta resistente à influência dos maus espíritos. E ele não pode se sentir tudo isso apenas dentro da casa espírita. É isso que nós chamamos instrumentalizar o espírito, fortalecer as bases do espírito, para que onde quer que ele assistido esteja, ou nós mesmos trabalhadores estejamos, tenhamos a plena compreensão que o verdadeiro trabalhador espírita, ele não fica inativo. As nossas casas espíritas tiveram que ser fechadas por uma contingência do momento, mas o trabalho dos espíritos não se encerrou. E todos nós, no nosso desdobro noturno, em espírito, podemos continuar servindo e trabalhando. É esse equilíbrio entre o novo e o velho. Então nós não podemos inovar em tudo, precisamos da inovação em muito, mas devemos ter a consciência espírita, que quando falamos em dimensão do centro espírita, nós estamos falando daquilo que alcança a dimensão do espírito. E aí nós temos que fugir daquele referencial de um templo de pedra, que começa com Moisés, alcança os primeiros templos do cristianismo, mas não pode alcançar mais o centro espírita. Nós devemos nos sentir espíritas, atuantes e trabalhadores, dentro ou fora da casa espírita. E o nosso assistido da casa espírita tem que se sentir auxiliado, socorrido e alcançado, independentemente de estar dentro da casa espírita. Meus amigos, olha, eu falei até mais, tinha ainda muito mais para falar, mas nós já estamos aqui com 40 minutos de exposição. Eu vou pedir licença para vocês, para que a gente possa abrir, né, para algumas perguntas,
para pelo menos a gente responder algumas coisas que vocês eventualmente queiram, né? Porque realmente não daria tempo de nós falarmos, né, todo esse conteúdo da dimensão da casa espírita, né? Mas se deixarmos pelo menos essa mensagem, né, no sentido da harmonia que nós precisamos promover entre o velho, o atual e o novo, e despertar em nós e nos assistidos da nossa casa espírita que todos estamos sendo auxiliados em espírito, independente de onde nós estivermos, e que cada vez mais, na casa espírita ou fora da casa espírita, o amparo de Jesus alcança todos nós. Bom, dado o adiantado da hora, eu abro aí para que vocês possam fazer algumas perguntas, né? Para que a gente possa aproveitar ainda pelo menos alguns minutinhos finais, se ficou alguma dúvida em relação ao que nós tentamos dizer.